Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro podcast. Meu nome é Fabrício Rotier e a gente vai iniciar esse projeto Saúde Integral. E hoje eu estou com uma pessoa aqui espetacular, extraordinária, que é um trabalho muito bacana, que eu tenho o prazer e a honra de apresentar a vocês e que a gente vai fazer muita parceria junto, principalmente nesse campo integrativo, nesse campo emocional, nessa parte mental e psicológica. Estou com vocês aqui, Fabiano Carvalho. Vou me apresentar aqui então. Obrigado pelo convite aí, Fabrício. Sou Fabiano Carvalho, especialista hoje em desenvolvimento comportamental, trabalhando com foco em empresas, levar esse treinamento comportamental para as empresas. Analista e mentor existencial, que trabalha a existência do ser humano, todas as áreas da vida, equilibrar áreas, né, que é importante para a gente estar trabalhando com a saúde mental, principalmente, né, que vai refletir na saúde do corpo, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente, cara. E é interessante que às vezes, né, você traz essa bagagem integral dentro de uma empresa, mas hoje eu acho muito bacana o seu trabalho que a gente fala que, por mais que está dentro de uma empresa, é um ser humano. E ele não era visto antigamente como um ser vivo, um ser humano, com as emoções, com seus conflitos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as nossas doenças, os nossos conflitos, as nossas emoções. Por trás de cada doença tem emoções, tem sentimentos por trás disso tudo, né, Fabiano? E assim, até trazendo um pouco da bagagem, né, emendando um pouco a apresentação aqui, foram 11 anos de multinacional trabalhando em cargos de gestão, de liderança, né, eu tenho formação em engenharia, mas são 7 anos aprofundando no autoconhecimento, trabalhando com PNL, trabalhando com hipnose, trabalhando com Theta Healing, trabalhando com diversas técnicas que vai trazendo esse aprofundamento no ser humano, né, a última agora em análise existencial, entender a existência profunda do ser, com muitos mapeamentos, muitos desbloqueios, técnicas de desbloqueios. E nesse confronto, né, dessa história aí de 11 anos corporativo, mais 7 anos aí no autoconhecimento, e a gente juntando isso, fazendo reflexões, a gente vê quanto isso é importante, não só para o meio corporativo, mas para todo ser humano, né? Porque as pessoas hoje estão muito, principalmente depois da pandemia, estão muito ansiosas, muito depressivas, e isso refletindo totalmente no corpo, né? Na saúde do corpo, né? Exatamente, cara. E é muito interessante você fazer essa colocação, porque eu acho que assim, as pessoas hoje em dia, elas estão se tornando muito, além desse isolamento, muito às vezes individualistas, né? Eu gosto de uma história que eu trabalho muito com ela, os meus pacientes também. Então, uma cidade, havia uma pessoa que todo ano ganhava um concurso de o melhor milho. E todo mundo ficava encucado, porque todo ano as pessoas plantavam e não conseguiam chegar naquele milho que aquela pessoa ganhava todo ano. E aí uma equipe, então, de entrevista perguntou a esse fazendeiro por que todo ano ele ganhava aquele milho. E ele comentou, então, que antes da produção dele, ele distribui as melhores sementes para os fazendeiros ao redor. E aí, quando todos os fazendeiros começam, então, o plantio, o pólen, né, daquelas boas sementes vão, então, a favor do fazendeiro. E ele tem, então, uma melhor produtividade. Então, eu falo que nós que trabalhamos com essas ciências integrativas, a gente precisa muito, às vezes, trabalhar essa troca de conhecimentos, de experiência. Afinal de contas, hoje a gente sabe que o ser humano ele não é divisível. Para nós, por exemplo, não faz sentido. Eu sou especialista, né, num sistema, eu sou especialista em braço, eu sou especialista em mente, eu sou especialista em fígado, em coração. A gente sabe que por trás de um indivíduo tem uma história, tem várias crenças. A gente sabe que o indivíduo ele é um sistema indivisível. Então, para nós, quanto mais conhecimento agregado, mais informação, mais a gente vai poder ajudar, de fato, as pessoas, né? Perfeito. Isso aí, essa colocação sua funciona muito, né? Porque a medicina, ela fluiu, né? Entrando num campo nem é o que, mas dando pitaco, que é para essas especialidades. E a gente sabe que uma coisa interfere na outra. O corpo humano está todo interligado, as células são interligadas. É um funcionamento de trabalho colaborativo entre as partes do corpo. E aí eu vou fazer até uma analogia com hoje o que a gente defende muito no mundo corporativo. A gente vem de uma história de competição. E essa competição trouxe muito essa individualidade. Eu acho que levou isso para todas as profissões, né? Inclusive para a medicina. E a gente trazendo que agora a gente está na era de colaboração, e essa colaboração vai fazer todo mundo se preencher. Eu estava até contando hoje, para quem que eu estava falando hoje? Eu estava falando com alguém lá na minha casa,
como que a colaboração, ela contribui, inclusive, numa coisa que é muito refletida no meio ambiente hoje. Olha que viagem que eu vou trazer aqui. Meu filho, ele estuda num colégio Montessori e eu falei, gente, até hoje eu não comprei o uniforme pro meu filho. Sabe por que eu não comprei? Porque eu erro do uniforme de pessoas mais velhas que perdem, passa para ele e ele passa para o mais novo. Então você tem uma cooperação, uma colaboração ali, você acaba economizando malha, economizando várias coisas, não só no sentido econômico, mas no sentido do meio ambiente também, de gerar menos resíduos, porque tudo é reaproveitado, e você vai criando esse fluxo. Então a gente está indo para esse caminho no mundo. E por que não ir para esse caminho também na fusão dessas áreas de trazer saúde e bem-estar para as pessoas, né? Perfeito. Que é muito importante. Isso é legal, cara. Quando você fala assim, se a gente for pensar dentro da biologia, então uma das ciências que eu quero falar muito aqui no canal é sobre a nova medicina germânica, que é uma ciência que o Dr. Hammer, que foi um médico alemão, ele mapeou todas as doenças e percebeu que as doenças e os conflitos que nós temos atrás de nossas doenças, elas vêm de toda uma evolução biológica. Então, o ser humano ele é o final de um processo. E o que nos torna tão superiores aos outros animais? É a nossa capacidade de agregação, de socialização, de cooperação, como você está falando. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta, por quê? Porque muitas vezes a gente traz a nossa bagagem muito primitiva, igual você está colocando aí, o egoísmo, o individualismo, né? E isso é um atraso, às vezes, biológico nas nossas condutas. E isso faz com que a gente desenvolva algumas doenças mais arcaicas, que é o que a gente vai estar falando aqui também, né? Então, isso faz muito sentido dentro da biologia, né? Porque hoje o ser humano está perdendo isso. Essa cooperação, essa agregação. A gente teve a pandemia, né, que teve esse isolamento muito grande, as pessoas se sentiram aí realmente sozinhas, né? Não adianta falar que às vezes só o contato online ele vai suprir, porque não supre. A gente precisa do contato físico, né? A gente precisa da proximidade também. Então, enfim, tudo isso a gente vai estar falando aqui hoje, que é esse sistema integrativo, né? Corpo, mente, né? E todo o sistema do indivíduo também, né? Sim, muito importante isso. Então, assim, hoje eu quero começar, então, falando um pouquinho assim, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje é tirar as pessoas do piloto automático, né? Afinal de contas, as nossas doenças, elas são programas biológicos de sobrevivência. Como assim, Fabrício? Então, você está querendo me dizer que, por exemplo, uma mulher que tem um câncer de mama, por exemplo, ela está vivendo um estresse e o corpo dela está tentando proteger ela. Essa é a nova medicina germânica, ou é a leitura biológica. Então, o que acontece? Por trás de toda doença, sintoma que o indivíduo tem, ou até comportamento, existe um sentir biológico por trás daquilo. E é muito interessante que, quando a gente vai se aprofundando isso, né, o próprio Dr. Hammer, ele desenvolveu um câncer depois que ele perdeu o filho dele drasticamente, o cara que era extremamente saudável. Então, hoje a gente já percebe que as nossas emoções, os nossos sentimentos influenciam demais nas nossas doenças, né, Fabiano? Não, com certeza. Você pega uma baixa... Eu falo muito de frequência, eu gosto muito de trazer como frequência. Você pega uma baixa autoestima, você pega uma tristeza profunda de alguém, uma depressão profunda, e o sistema imunológico da pessoa vai baixar. Isso já tem medições hoje, a medicina já consegue comprovar essa medicina atual, né? Não vou falar nem que é uma coisa holística, é uma coisa científica. E na hora que você prova isso, que o sistema imunológico abaixou, você está suscetível a um monte de doença física, né? Tem casos de pessoas hoje, tem uma doença, né, que eu falo que as pessoas vão transformando o nome das doenças, né, o que chama burnout nas empresas. A gente trata como burnout. É uma depressão, uma ansiedade causada pelo trabalho, um estresse muito grande no trabalho que causam esse processo. E já vi pessoas terem burnout, tendo doenças de pele, verrugas, né, que aparecem, manchas no corpo, úlcera gástrica, muito comum. Exatamente. De ter. Então, tem vários processos que estão ligados a essa parte emocional. Sim. E se não são todos, né? Eu tenho até minhas dúvidas se não são todos. Se no final toda doença tem um fundo ali emocional, causado às vezes por uma crença, alguma coisa que aquele ser humano já carrega e potencializada com as questões de químicas, com as questões de alimentação, com várias outras coisas. A gente fala que assim, a parte química, a parte mecânica, ela pode ser uma causa de doença, pode ser uma causa de disfunção, claro.
né? Então, por exemplo, você que trabalha em empresas, vai ter a lesão por esforço repetitivo, né? Então, pode ser uma postura viciosa, estática. Então, por exemplo, aquelas pessoas que ficam numa mesma posição o tempo todo e o sistema tem uma demanda energética muito grande, e isso pode acontecer. Porém, a gente sabe que, como você falou, a maioria das nossas doenças, dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, por que um indivíduo tem depressão, tem ansiedade? Por que um indivíduo, por exemplo, chega ao suicídio? Tudo isso são conflitos biológicos que ele está vivendo. Ou seja, algum estresse específico que ele está vivendo ali atrás daquela doença, daquele sintoma. Então, antes daquele efeito ali, existe uma causa, né? Coisa que a medicina, ela mascarava muito isso. Então, eu sei que você tem estresse, mas ela não conseguia mensurar esse estresse. E hoje a gente já consegue, através desse mapeamento que a nova medicina fez, saber nitidamente qual que é o conflito por trás daquela doença. Então, por exemplo, a ansiedade. Quando eu falo em ansiedade, automaticamente eu tenho que pensar em quê? Em medo. Então, o que está vindo do futuro, o que está vindo de expectativa que é muito alto para mim, e eu não estou sabendo lidar com aquilo. Alguma ameaça está vindo em mim. E a gente tem várias áreas cerebrais na parte frontal que podem ser afetadas por conta disso, gerando aí a questão da ansiedade também. Então, eu gosto de falar que atrás do autoconhecimento existe o conhecimento. A gente precisa informar, né? E esse é o nosso objetivo aqui do podcast. Inclusive, pessoal, eu e o Fabiano também, a gente está com um projeto presencial de fazer realmente não só o conhecimento, mas a transformação com que as pessoas possam realmente identificar os seus conflitos e ressignificar eles também, né, Fabiano? E os conflitos que o Fabrício fala aqui, né, são as crenças, né, que a gente carrega. Outro dia a gente estava conversando, até falei com ele da biologia da crença, né? Sim. E quando ele fala do biológico aqui, eu acho que é isso que quer dizer. Exatamente. Né? Que as crenças, elas foram comprovadas. Eu gosto de falar que os faixa preta, eles falam a mesma coisa em linguagens diferentes. Né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, um Dr. Hammer, o pai da osteopatia, que era o Steele, né? O Bruce Lipton, né? Então, da biologia da crença, então todos eles já conseguiram enxergar o ser humano de uma forma diferente. Os caras têm uma sensibilidade diferente. A gente é que está aqui, às vezes, né? Vamos falar assim, tentando trabalhar a linguagem deles para a gente poder ajudar as pessoas. Exatamente. Também. E as pessoas entenderem que esses níveis de crença que trazem essas doenças, que trazem esse processo do medo, principalmente, aí, que vai fomentar em várias doenças, são níveis. E esses níveis, eles têm a ver com a pessoa, né, com quem está em torno dela, que pode ser desde o que ela nasceu, família que ela convive, pode ser do coletivo, né, da cultura que ela vive. E é muito fácil a gente ver isso em diferenças de país, né? Vai pegar as pessoas lá do Islã, né? Tem uma cultura lá. Na África tem uma outra cultura. Morei 5 anos na África, completamente diferente. No próprio Brasil, né? Minas tem uma cultura, Rio tem outra, São Paulo tem outra. Então, esse cultural também traz muita crença para a pessoa. E, gente, crença não é coisa ruim ou coisa boa, Exatamente. não. Ela é as duas coisas. Ela pode trazer coisas negativas e pode trazer coisas positivas. É aquilo que eu acredito. E ela faz parte da nossa história também. Faz também. parte da nossa história. Tem as crenças genéticas, né? Que a gente carrega da genética, nos genes dos nossos pais aí. E as arcaicas, que a gente já nasce com elas, que trazem as características que a gente já vem carregando aí, né? Que a gente já vem ali no nascer já com ela muito forte, arraigada ali. Então, a gente precisa identificar nesses níveis de crença o que são, quais são os impactos. Por isso que a saúde emocional ela é muito importante também, claro que sempre junto com a física, porque o corpo físico vai externalizar, né, aquilo que está mostrando que está lá dentro. É ele que vai refletir o processo. E ele vai ajudar a identificar para fazer o caminho de volta e procurar. Agora, não adianta fazer um tratamento só com remédios, se não tratar a causa lá na raiz, vai voltar. Né? Vamos dar um contexto aqui, né? Um exemplo do que seria a crença, né? Dentro da minha área. Então, por exemplo, vamos pegar... Eu tinha uma paciente minha, cara, que ela tinha muita recorrência de infecção urinária. E aí eu fui, vamos falar assim, trabalhando ela, claro, eu precisei trabalhar a parte física também dela, só que na hora que eu comecei a destrinchar a parte biológica dela, os conflitos, eu tive que ir lá nessa questão das crenças. Então, por exemplo, ela começou a me falar, desde a do papai dela, que o pai separou da mãe para viver com a secretária. Então, ali eu já vejo que tinha um conflito no território de traição. Né? E a traição para o ser humano, no ramo biológico, ela é um dos piores, vamos falar assim, um dos piores conflitos. Por quê?
Porque lá no seu instinto você tá assim, cara, como é que alguém da minha espécie pode me trair? Então a traição ela é sempre algo muito forte, né, no campo biológico. Então essa menina já começou com essa crença, né, de papai traiu mamãe. E aí quando ela começou então na vida sexual dela, ela tinha uma insegurança dos namorados. E quando o namorado saía, viajava, tinha que fazer alguma coisa, qual que era a crença dela? Cara, ele tá me traindo. Então aquela crença ela já carregava ele. E por que a infecção urinária? Porque dentro da urina, né, a gente tem ali alguns hormônios, né, que fazem com que o animal consiga demarcar o território. Então, o que acontece? Por que ela tinha infecção recorrente? Numa tentativa de demarcar quem? O macho dela. Né? Então, ela vivia constantemente aqueles conflitos. Então, o que eu precisei trabalhar nela? Cara, a gente precisou ressignificar tudo isso. Então, qual que é o ideal, a gente fala, né, para ressignificar os nossos conflitos? É a solução real. Às vezes a pessoa ir lá, chegar no pai dela, né, e fazer aquela ressignificação real. Mas a gente sabe que é difícil. Então, a gente tem estratégias, né, e aí eu entro até um pouco mais no seu trabalho, que é algumas estratégias para a gente poder realmente trabalhar essas ressignificações. Né? A gente ir lá atrás naquelas cenas e buscar ali uma nova interpretação, às vezes, para a gente poder ter uma nova vivência, né? E poder realmente, de fato, nos curar dos nossos estresses biológicos. É o ponto que as pessoas às vezes têm dificuldade, né? Que a palavra regressão às vezes traz alguma coisa, eu vou visitar lá no passado e vou me chocar com algo que vai me fazer mal. E as pessoas geralmente vivem esse mal do passado. A regressão, ela funciona positivamente para ressignificar quando a gente revisita esse passado, pegando a bagagem e o aprendizado que fez a gente chegar hoje no presente. Então, quando a gente faz uma reflexão, hoje eu tô aqui, hoje eu tô com esse sistema, eu conquistei muita coisa na minha vida, e isso lá atrás, porque toda crença, por mais que ela te limite, em algum momento ela te serviu. Eu gosto de dar muito exemplo, uma pessoa que às vezes precisou em algum momento, uma vítima de um estupro muito cedo, precisou repelir um homem durante um tempo na vida dela. Então, durante um tempo, quando criança, crescendo, gerou uma segurança. Sim, né? A gente vai falar das necessidades, mas depois ficou negativo, porque ele não consegue ter relação com ninguém, com nenhum outro homem. Então, a gente precisa entender e saber que esse crescimento, na hora que a gente vai fazer a ressignificação, ele vai refletir no presente. Você está ressignificando algo que estava lá atrás te atrapalhando hoje e vai trazer para esse presente te corrigindo. Isso é maturidade. Maturidade. Também, né? E é você realmente mudar a cena, Sim. né? Através, às vezes, tem técnicas de PNL, de hipnose, Sim. e às vezes até só realmente revisitar lá, sentir aquela dor, deixar sentir aquela dor, não Sim. bloquear, muita gente bloqueia, eu falo também. Isso é legal você falar, porque assim, eu falo muito com os meus pacientes, que às vezes uma coisa é você ter o conhecimento, saber que você precisa fazer isso, a outra coisa é você realmente incorporar aquilo ali, assimilar. Né? Eu falo que às vezes é muito difícil você mudar tanto as crenças quanto os hábitos. Né? Você realmente se deixar levar por aquela experiência. Né? Então a gente fala que assim, do mesmo jeito que um conflito foi intenso, a ressignificação precisa ser feita de uma... Intensa e gerando emoção também, principalmente se teve impacto. Porque tem dois tipos, né, muito fortes. Né? A de impacto emocional, o exemplo aí do estupro que eu falei, pode gerar um impacto emocional, ou por repetição, que são aquelas que vão constantemente acontecendo. Às vezes um assédio moral não né, vai repetindo aquilo, a criança vai sofrendo aquele assédio o tempo todo ali, e aí, por repetição, ela vai ganhando esse formato de crença. Então, a gente precisa saber identificar. Na ressignificação, não adianta só você ressignificar, você precisa ir para ação no presente, então tem que trazer ação, eu falo muito isso. O Theta Healing sempre trouxe quebras de crenças muito profundas e muito rápidas. Mas as pessoas dizem, mas a crença volta? Volta. Se você não tiver ação prática em criar uma nova rotina em cima daquilo que foi quebrado, ela vai voltar. Porque você tira o bloqueio. Mas é a mesma coisa que você fala, fui na clínica me curar do crack. E eu saio da clínica e volto para Cracolândia, Exatamente. Não vai adiantar nada. Exatamente. Então eu preciso ter ações condizentes com aquilo que foi... O hábito, né? Exatamente. Criar uma nova rotina para eu sair daquilo, que senão eu posso voltar. Eu vou ter facilidade? Vou, porque eu ressignifiquei. Sim. Mas eu também tenho um caminho neural, né? Falando um pouquinho de neurociência, que foi criado. Ele só está tampado agora. Eu só tirei a força dele. Sim. Mas se eu não construir um novo, Sim. que é um outro caminho, Sim. eu vou voltar para aquele. Isso é legal você falar, que o nosso cérebro ele funciona sempre com uma preservação na energia, né? Então, assim, a gente sempre busca o caminho mais curto, mais cômodo,
né? E muitas das vezes, as nossas doenças... Por que o ser humano tem doença crônica? Os animais não têm. Porque quando eles vivem um conflito, rapidamente eles se adaptam e eles fogem, eles lutam até a morte. A gente não, a gente fica remoendo, a gente tem dificuldade dessa mudança de condutas, de hábitos, né? Por que isso? Porque a gente busca sempre a zona de conforto, a economia de energia, e o nosso corpo que vai tentando buscar ali a nossa proteção. Então eu falo que a gente tem que comprar, né? É por isso que a autorresponsabilidade é muito importante. A gente tem que comprar essa autocura, né? Essa auto-organização dos nossos sintomas crônicos, né? Essa ressignificação. Não adianta eu só ir lá no Fabiano e fazer ali um atendimento e fazer uma ressignificação. Não, eu tenho que realmente estar ali presente, né? E até, vamos falar assim, vestir a camisa mesmo do atendimento, né? E uma coisa importante que eu acho que tem que trazer para as pessoas também, para elas entenderem, que muita gente busca coisas rápidas. E às vezes pode ser rápido, em algumas pessoas eu já vi ser super rápido, mas é um processo. E cada um tem seu processo individual. O ser humano é um ser individual, né? Único, com características únicas, com um sistema de crença único. Não adianta eu falar que uma crença comum, que eu já tratei com várias pessoas, é comum igual a todos, porque não é. Ela pode ter um padrão parecido com cada indivíduo, mas cada um internalizou e cada um externalizou ela de alguma forma. Então, é importante a gente saber isso, porque deve acontecer com seus pacientes também. Às vezes, tem o mesmo sentido de crença ali, mas na hora que você vai investigar, tem uma combinação diferenciada daquele outro. Então, a base que você investiga é aquela, mas o processo é individual de cada um. Não, e na prática é complexo, né? Cada indivíduo tem uma história, cada indivíduo... E eu falo que, assim, eu tenho uma frase muito legal, que é, assim, eu só sou o que sou hoje porque eu vivi tudo que eu vivi, né? Então, assim, é uma filosofia que parece, às vezes, banal, mas que é verdade. E hoje eu estou aqui, né, porque realmente eu sofri lá atrás, eu tive meus traumas, as minhas emoções, e isso foi construindo o meu eu de hoje. O que eu não posso é parar aqui, né, e falar, não, tá bom, né, síndrome de Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim, né, e nasci assim. Não, não é isso. A gente precisa buscar realmente esses conhecimentos, essas informações, assimilar tudo isso. Então, o que você falou do meio ambiente é muito interessante. Eu gosto de dar o exemplo de um peixe. Eu posso, por exemplo, observar um aquário com um peixe lá dentro e esse aquário está todo sujo, então, consequentemente, esse peixe está todo sujo. Eu vou lá, tiro o peixe do aquário, limpo ele. Se eu colocar ele no mesmo aquário, no mesmo ambiente nocivo para ele, eu vou sujar ele de novo. Então, muitas vezes eu tenho que mexer também aonde? Na água, no meio ambiente. Então, por exemplo, se eu consigo, de fato, ressignificar, cara, poxa, é o meu trabalho que está gerando esse conflito biológico. É o meu relacionamento, é o meu patrão. Então, muitas vezes, eu preciso, às vezes, fazer uma ressignificação, assim, real, vamos falar assim, realmente é resolver e buscar outro emprego, buscar outra... Então, a gente precisa sempre envolver várias estratégias e olhar o paciente realmente com um olhar bem amplo para a gente poder fazer um trabalho bem feito e ajudar, de fato, as pessoas também, né? Sim. Eu acho interessante, Fabrício, acho que trazer nesse momento, não sei se estava na ordem aí do seu roteiro aí, mas vamos puxando as necessidades do ego, né? Que a gente já ia entrar nela aqui, ó. Pode ir, beleza. Então tá na ordem casando aí. E a gente vincular essas necessidades com esse sistema de crença dessas pessoas. Porque o nosso ego, que eu falo o que é... E aqui eu não vou falar de espiritualidade, vou falar assim, somos um ser espiritual e a gente carrega uma capa que envolve esse espírito nosso, que é o nosso ego, que foi feito para aqui, para o planeta que a gente vive. Então a gente precisa ter esse entendimento. E ele possui 4 necessidades básicas e 2 necessidades mais ligadas ao espírito. E as 4 necessidades básicas, a primeira é a segurança, muito ligada à segurança. Então, aí, se as pessoas que estiverem assistindo aqui quiserem dar uma nota de 1 a 10, o que a segurança é para você? Né? O que você precisa para se sentir seguro? O quão seguro você se sente, né? O quanto seguro você se sente. Tem gente que, nossa senhora, se falar que vai faltar alguma coisa na vida dela, a segurança foi pro zero. Então, é muito importante a gente ter isso em equilíbrio. Se isso tá extrapolando, então, pô, segurança para mim é 10, você tá bloqueado. Porque, assim, então você não vai sair de casa, você não vai, né, vai ser paranoico, vai ter câmera na sua casa em tudo quanto é lugar. Eu conheço algumas mães que são mais paranoicas. Meu filho, tem uma amiga minha que é muito engraçado, porque o filho dela tem idade do meu, ela andando no shopping. Meu
meu filho caía no chão, botava a mão no chão, botava na boca. O dela, cada passo que ele caía no chão, ela ia com lencinho e limpava a mão dele. Com medo de pegar uma bactéria, de pegar alguma coisa. Isso é uma segurança extrema, que você está criando um sistema de crença ali negativo que pode ocasionar outras coisas. E está passando tudo isso para o filho também, gerando... Exatamente. Né? E a questão da sobrevivência, né? O ego, ele quer a nossa sobrevivência. Ele quer a satisfação também, mas ele quer a sobrevivência. E na segurança, ele traz essa sobrevivência. E essa segurança, né, que você coloca, cara, é muito interessante, né, que eu ia entrar também. É o que eu te falo, tudo, quando é humildemente interpretado, a gente vai falar a mesma linguagem. Então, eu ia falar realmente nos conflitos mais, assim, primitivos, né? Então, o ser humano, ele já nasce precisando se sentir pertencido e seguro. Então, desde o nascimento, a criança já busca o valor, o amor, o amparo de papai e mamãe. Então, se eu infringo essa lei, se eu quebro isso, vamos falar assim, essa lei de pertencer, de se sentir amado, seguro, provavelmente essa criança, ela já pode se tornar algum adulto com alguma lacuna, alguma necessidade ali que faltou lá naquela primeira infância também. Então, é muito importante, porque o animal ele precisa se sentir pertencido, seguro, né? Então, a segurança realmente é uma... E aí que traz aí um dos outros que eu ia falar aqui, que é a pseudo-conexão. Né? A necessidade de pseudo-conexão, de você estar ali, você sente carência, né? Então, você precisa estar conectado com alguém, e aí você acaba pedindo essa carência. São aquelas pessoas que, às vezes, têm uma autoestima baixa, né? Que precisa do outro ali, tá com relação ao outro, e complementando, às vezes também traz uma outra necessidade, que é a necessidade de reconhecimento. Precisa ser aplaudido, que precisa estar no holofote, precisa fazer coisas isso eu falo que é complicado, porque assim, quanto mais resistente o ego, né, quanto mais inflexível o ego, mais você tem a chance de, quando no seu meio ambiente algo acontecer, né, você ser pouco adaptável, e aí os conflitos vêm. Né? Então eu brinco assim, qual que é o segredo para a gente ter uma saúde integral? Eu gosto de brincar que é o GPS. Ou seja, poxa, cheguei aqui no podcast aqui é longe, né, do centro da cidade. Então, se, por exemplo, vamos supor que eu me perco, o GPS vai lá e recalcula a rota rapidamente. Então, eu brinco que o ser humano que consegue essa adaptação, esse recalcular a rota o mais rápido possível, é o indivíduo que menos sofre, né? O indivíduo que menos tem ali os impactos do estresse do ambiente também. Né? A adaptabilidade é um dos comportamentos mais em altas hoje em dia nas empresas, e justamente por essa mudança. A pandemia mostrou isso. O mundo está mudando muito rápido. Né? Você vê que a pandemia já acabou e tem muitas pessoas ali se questionando e brigando, né, com essa questão de home office, de presencial, ou seja, quanto mais difícil, resistente eu sou, né, às adaptações do meio, mais chance eu tenho de me estressar e de criar os meus conflitos emocionais também. Né? E trazendo também a quarta necessidade do ego aqui, que é a necessidade de mudança, e essa necessidade não é uma mudança inteligente, não é uma mudança calculada, é aquela mudança por necessidade. É aquilo, eu não tô bem com esse namorado aqui, vou mudar de namorado. Essa cidade aqui não me dá nada, vou mudar de cidade. Sempre com um vazio interno, buscando mudanças constantes, porque nunca está satisfeito. E aí é mais uma necessidade que atrapalha, porque nunca consegue levar nada para frente. Tá sempre querendo mudar, direcionar a rota, querendo, isso aqui não deu certo, eu vou para o outro, então eu vou trocando facilmente, e aí você fica muito ligado nessa parte do ego. Sim. E aí a gente já pode emendar trazendo as necessidades do seu espírito, mas pode... Vamos falar que não é uma adaptabilidade, mas sim, às vezes, uma vulnerabilidade também. Né? Que às vezes a pessoa... Esse aqui não é questão de adaptar. Exatamente. É justamente, eu não adapto. Sim. Não foi bom para mim, eu vou. É o contrário da adaptabilidade, eu tenho que mudar. É uma mudança porque não consegue se encontrar em lugar nenhum. Sim. Então tem pessoas que sentem um vazio interno muito grande, né, que a gente chama um vazio existencial em alguma área da vida, e ela precisa estar mudando o tempo todo. E é isso que envolve, muda alguma coisa na área da vida dela. E olha que interessante, trazendo isso muito para a biologia, né, essas pessoas que às vezes têm essas perdas de referência, a gente fala, ou se sente às vezes abandonado, ou se sente às vezes sem o seu referencial, elas podem ativar um conflito muito arcaico no ser humano, que são os túbulos coletores renais. Olha que interessante. A gente tem várias porções no nosso cérebro, então, e a gente tem algumas porções mais primitivas, que já são ali presentes nos animais mais arcaicos, como os peixes, os anfíbios, os répteis. E a gente tem uma área, né, no tronco cerebral, que quando a gente se sente muito assim,
despertencido, vazio, perda das nossas referências, a gente pode ativar essa parte e gerar aí as retenções hídricas, né, a obesidade muito repentinamente, né, porque aquele indivíduo ele vai se encher de água numa tentativa de se sentir preenchido. Né? Porque o peixe, quando ele se enche de água, é numa tentativa de assim, poxa, eu estou fora do meu ambiente, então, por exemplo, aquele baiacu que você tira, ele incha. Né? Por quê? Você tirou ele do meio ambiente dele, da referência dele, e ele se encheu de água para permanecer vivo fora do meio ambiente dele. E nós carregamos também essas estruturas biológicas, esses programas biológicos. E isso que é muito bacana na nova medicina, que, aliado ao seu trabalho de ressignificação, de todo esse conhecimento, né, emocional e do ego, a gente pode identificar também as doenças por trás de tudo isso também. Então, isso é muito legal, né, fazendo essa colocação que você falou aí dessa perda existencial, que isso aí é muito forte realmente para o ser humano, né? E aí, complementando aí, trazendo as duas necessidades que são ligadas mais ao espírito, né? E aqui que eu falo, o espírito é uma coisa mais evoluída, que é a necessidade de crescimento, que a gente tem constante de crescimento. Então, há aquele incômodo, até quem procrastina tem aquele incômodo de ficar muito na zona de conforto. A gente tem essa necessidade, esse espírito chama a gente para crescer, para evoluir, né? E a outra é a necessidade de contribuir, que é fundamental para todo ser humano, e a gente volta um pouquinho até do que a gente falou da colaboração. Sim. É importante a gente colaborar, e a contribuição ela vem muito disso, uma contribuição genuína, sem esperar nada em troca. E essa contribuição as pessoas confundem demais. Tem que ser uma caridade? Não, pode ser através do seu trabalho. Exatamente. Porque se você faz sem esperar nada em troca, mas você recebe por isso, não é que você está fazendo esperando, você está fazendo. Sim. Você está simplesmente fazendo, mas é uma troca que está tendo ali, né? Então, a lei universal que eu gosto de trazer muito, que chama a lei do dar e receber. Sim. A gente tem que dar e receber em equilíbrio. A gente tem que saber receber também. Quem só dá, só contribui e não sabe receber quando tem que receber, porque o universo ele vai te mandar de volta para receber, vai te prejudicar. A gente fala que é a soberba, né? Soberba. É cara que, exatamente, um dos pecados capitais aí. Então, sim, a gente precisa... Exatamente. É o equilíbrio, né? A gente tá... Pessoal, a chave, né, para a saúde integral é o equilíbrio. Então, a gente precisa trazer isso para vocês, todo esse conhecimento, para vocês fazerem essa autoanálise, essa autogestão, se encontrarem, né, em todo esse universo, toda essa informação que a gente está falando aqui, para que a gente possa realmente trazer, de fato, uma ressignificação, uma saúde, né, para nós. Com certeza, com certeza. Então, isso é muito legal quando você fala essa questão da contribuição, da cooperação, né? Porque a maior parte dos conflitos hoje do ser humano são os conflitos que nós falamos de sociabilização e territoriais. Então, olha que interessante, eu falei um pouquinho do cérebro mais primitivo, só que nós temos o cérebro mais evoluído, né, que é o nosso córtex, que capta todas as nossas experiências. Então, por exemplo, nosso sistema visual. Então, eu estou aqui com você, eu estou aqui nesse podcast, então o meu corpo está captando visualmente lá no córtex visual, deixando ali armazenado as experiências. A gente tem o córtex motor, né? Então desde pequenininho a gente aprende, por exemplo, a andar, a caminhar, a pular. Então tudo isso está memorizado lá no nosso córtex motor. Então os conflitos, eles atingem também essa parte evoluída. E quais são esses conflitos? Muitos desses conflitos são quais? Os territoriais e os de socialização. O que são os conflitos territoriais hoje? Né? A gente fala que assim, está envolvido a ansiedade e a depressão. Por quê? Imagina, por exemplo, no reino animal. Então, vamos supor lá um leão. E aí esse leão, ele se depara então com uma ameaça. Ele ainda não sabe qual é essa ameaça, mas ele sabe que tem alguma coisa por invadir o território dele. Então, em um primeiro momento, ele ativa o córtex pré-frontal, que é essa área mais frontal do nosso cérebro. Então, ele ativa isso, já gerando uma ansiedade que alguma coisa está por vir. Se ele começa, então, a enxergar aquela ameaça, vamos supor que seja ali um outro leão, né? Aquilo vai ativar áreas no campo visual dele, no olho também, gerando ali uma certa até paranoia, né? Que agora ele sabe qual que é a ameaça dele. E aí vamos supor, então, que aquela ameaça agora ela consiga entrar, invadir o território dele. Ou seja, agora já passou de ameaça, de ansiedade, para quê? Para um combate.
né? Agora já tem o quê? Já tem uma interação. Eu tô num córtex, que nós falamos que é um córtex territorial, né? Ou seja, é um córtex também que tem muito a ver com as partes hormonais, né? Então, por isso que tem muito a ver com a testosterona. Por que que o animal tem os hormônios? Justamente para confrontar, reproduzir e gerar ali o seu bando, vamos falar assim. Então, imagina que esse leão, então, entrou no território e agora aquele leão, ele precisou o quê? Ele precisa expulsar aquele outro leão que está ameaçando o território dele. Então, nesse caso, o que o leão faz? Ele ruge, né? Ele ativa os brônquios, ele grita, né? E aí, vamos supor que esse leão, então, ele não se sente intimidado e ele invade o território e eles começam, então, um confronto. E aí, aquele leão que está invadindo, ele começa ali a ganhar essa briga. Ele começa a causar o quê? Uma opressão naquele leão que estava ali no seu território quietinho. E aí aquele leão, que era o macho alfa, agora ele fica então como segundo leão, né? Ou seja, ele diminui a sua testosterona. Por quê? Porque ele perdeu o seu território de caça agora e ele desenvolve então o quê? Uma depressão. E agora ele é submisso àquele outro leão que invadiu aquele território. E aí agora o que aquele leão precisa fazer? Ele precisa demarcar um novo território dele e ativa lá as vias urinárias. Então, olha que interessante, eu estou falando tudo isso, porque tudo isso são processos biológicos que acontecem também conosco. Então, imagine você, por exemplo, que trabalha numa empresa, né? A empresa é o quê? É um sistema de gente trabalhando ali, então precisa de interação, de socialização, todos ali precisam buscar os seus territórios. Então, quantos de nós, por exemplo, dentro de uma empresa, não ficamos deprimidos porque às vezes um patrão nos oprime, né, que é esse leão que está invadindo o nosso território? Quantos, às vezes, concorrentes, né? Então, eu falo que é muito interessante quando você coloca essa questão do ego. Por quê? Porque se a gente consegue identificar todos esses programas biológicos, a gente pode lapidar realmente as nossas necessidades do ego. Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Né? O que eu tenho que trabalhar em mim para que eu possa realmente não viver dessa forma? Então, por exemplo, se eu tenho um sócio que eu estou me sentindo às vezes oprimido e eu estou sentindo ali, por exemplo, uma angina, né? Quando o animal ele começa a sentir oprimido, e que ele perdeu de fato o território, ele começa então a gerar uma alteração nas artérias coronárias. Então imagine, por exemplo, eu estou tendo uma briga com o meu sócio e começa a sentir uma pontada no peito. Cara, eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu falo assim, cara, por que eu estou tendo esse sentimento de perda? Por que eu estou tão apegado a isso aqui? Então tudo isso a gente pode trabalhar em conjunto, identificando os conflitos, o porquê biológico, junto com essas questões da necessidade do ego. Então, por isso que eu acho muito interessante e trazendo essa assim, conexão. Para complementar isso, eu acho que pegar um pouco da história do que ver, né? Pelo menos eu tenho um filho de 5 anos, eu pude ver o crescimento dele desde, né, que nasceu convivendo com outras pessoas, e é uma coisa cultural, né? Essa é bem forte cultural, que é a comparação. E a comparação, ela acaba trazendo a competição. Porque na comparação, começa lá desde novinho. Eu lembro disso que estava no meio da pandemia, então eu só convivia no meu prédio era cheio de criança, a gente descia para o parquinho que tinha lá e ficava os pais, meu filho já andou, meu filho já falou, tudo a mesma idade. E eu falava, gente, cada um é cada um. Sim. Um vai andar primeiro, o outro vai falar depois, e você vai ir reparando as habilidades de cada um separadamente. Cada um tinha uma habilidade diferente que a gente tinha que dar valor. O problema é que a gente vem de uma geração que eram caixas. Sim. Né? A gente era colocado em caixas. Então, ou você é assim, ou você é assado. Se não é isso, você é excluído. E aí, com isso, gerou muito na pré-adolescência para adolescência, que é uma formação complicada ali também, né? Porque você tem os setênios, né? Você já ouviu falar dos setênios? De 0 ao 7, 7 ao 14. Sim, é um estudo da psicologia interessante, que mostra a parte que a gente tem de influência. Por exemplo, meu filho está com 5 anos, ele está na fase até os 7 anos ainda, então ele está na formação do ego dele. Então, e é uma esponja, né? Absorve tudo. Tudo. E ele tá na fase de eu poder doutrinar ele em certas coisas, e eu tô sendo bem rígido com ele agora, ainda, principalmente na reta final, porque eu já sei de vários erros que a gente cometeu. E a gente ia cometer. Porque ele vai entrar nessa fase da pré-adolescência, que vai começar o quê? Essa parte, se for muito comparada, se for muito polida das qualificações, é a parte do bullying. Sim. Que hoje em dia é muito forte, na nossa época não era tanto, sofria e tudo.
E que esse bullying pode gerar em pessoas desses chefes opressores. Exatamente. Porque sofreram bullying lá. Eu tenho quase certeza que uma das pessoas que eu já tive como líder aí, chefe, aconteceu alguma coisa dessa na infância dele. Sim. Porque, assim, a opressão que ele fazia era muito grande. E é fácil você pegar esses filmes norte-americanos que a gente assiste de high school aí, né? Que mostra muito o fortão. Você vê, às vezes ele apanhava em casa. Exatamente. Ele era fortão no colégio. Sim. Porque ele sofria o quê? Uma opressão em casa muito forte. Então, levava para ele ser um radical ali e poderia surgir ser um grande valentão lá. Sim. E que não era nada de valentão quando você fosse ver. Era uma pessoa que internamente sofria muito. A gente fala que na biologia, tanto o físico quanto o emocional, o psíquico, eles caminham junto. Então, quando eu sofro um estresse biológico, o meu corpo modifica as suas funções, mas a psique também. Então, isso é muito legal quando você fala isso, porque provavelmente pessoas que sofreram conflitos de uma autodesvalorização muito grande, quando elas conseguem se ressignificar aqueles conflitos de alguma forma, elas muitas vezes se tornam megalomaníacas. Ou seja, o ego inflado. Por quê? Eu era muito ruim. Agora que eu comecei a ser bom, agora eu sou bom pra caramba. Entendeu? Isso é muito comum, por exemplo, isso aconteceu comigo. Então eu gosto de dar alguns exemplos meus, né, porque hoje eu consigo enxergar, né, uma trajetória que eu vivi e consigo realmente trabalhar tudo isso em mim. Então, por exemplo, eu era muito magrinho. Na minha infância, usava óculos, sofri pra caramba bullying. E aí, na adolescência, eu tive a oportunidade de começar a ganhar um corpo e tudo. E o que eu fiz? Eu embarquei nessa e fui virando fisiculturista. Por quê? Foi uma forma de defesa minha de falar, poxa, agora peraí que o magrinho lá atrás vai se sentir bem. Só que até um ponto que isso começou o quê? A me atrapalhar no meu comportamento, no meu desenvolvimento. E eu comecei a ter que enxergar isso tudo. Para quê? Opa, peraí. Para que eu estou fazendo isso? O porquê? São as perguntas, a autoanálise que faz com que a gente possa realmente amadurecer e resolver de fato os nossos conflitos. Então é o equilíbrio que a gente está podendo trazer. E voltando aí para a colaboração, é a importância disso. Voltando até o exemplo das crianças, é interessante que eu tenho um filho de um vizinho meu lá, que é da idade do meu, pouca diferença de meses, e ele assim, ele demora mais a falar, tá demorando mais a desfraldar, mas assim, é um menino do mato. Por que do mato que eu falo? Cara, mexe com bicho, assim, com a facilidade danada. Outro dia eu estava num restaurante aí no meio de um mato aí, de uma cachoeira aí, e, cara, foram abrir a sombrinha lá, e na hora que tinha uma perereca. Todo mundo correu, até os homens. Sim. Ele foi lá, ó. Pegou tranquilo. Catou com a mão, tranquilo. É isso aí. Então eu falei, a gente tem que saber engrandecer essas qualidades. Perfeito. Trazer essas diferenciações como complementação com esse equilíbrio. Sim. Porque, cara, hoje no meu prédio lá, pintou uma lagartixa no apartamento da vizinha, chama o Dudu. Ele vai lá e pega a lagartixa com a mãe, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, é o que você estava falando da questão do que a gente vai passar. Né? Hoje, por exemplo, o que está tendo tanto caso de autismo, por exemplo? O autismo ele tem muito a ver, por exemplo, com a questão das opressões. Né? Então, se eu oprimo demais, né, eu posso gerar uma depressão, igual era o leãozinho lá que foi oprimido pelo outro. Né? E imagina essa opressão vinda de um pai, por exemplo. Né? O peso que tem, o tamanho de um pai frente a uma criança. A proporção é muito, muito grande. Então, por exemplo, vamos supor que não está dentro dos conformes culturais, uma criancinha, por exemplo, igual você falou, e pegar essa perereca aí. E aí o pai, não, pelo amor de Deus, já causa... Então, isso é muito importante, porque as informações do modo com que elas são passadas, cara, isso aí vamos falar assim, é o pulo do gato para a gente poder identificar como que a gente gera conflitos, né? No caso que você está falando das crianças. Então, e trazendo até um outro exemplo importante, porque assim, o meu filho ele é muito colérico e ele tem uma análise comportamental dele muito forte, que é de liderança. E quando o líder ele tem defeitos. Quais os defeitos do líder? Arrogância, e como ele é colérico, é estourado, então ele leva essa arrogância para o estouro dele, e a gente identifica isso. Se eu oprimo ele agora, se eu parto para... Porque ele é colérico Sim. É violento. Então, ele é aquela criança que bate, que quando está contrariada bate, tampa as coisas longe. E se eu vou oprimir ele, e geralmente, antigamente os pais oprimiam, batiam, sentavam à volta, eu vou reprimir essa qualidade dele, mas eu vou oprimir toda a qualidade. Os defeitos, que é a arrogância,
e também as qualidades. E aí eu vou deixar ele mais introspectivo. Então, é muito grave isso, porque causa isso problemas, né? Eu tô falando de experiência de tratar adultos, Sim. mas pegando, né? Já que eu tenho um ser em casa que eu posso usar como laboratório, eu vou usando e vou entendendo como é rapaz, que você fala de funciona. adultos, mas o que eu vejo no consultório hoje, de adultos que são verdadeiras crianças emocionalmente, né? Que as suas crianças interiores estão gritando, isso é muito comum no consultório, cara. Principalmente, às vezes, com mulheres, né? Com problemas com o pai, né? Então, eu falo que a faixa etária hoje, que eu tenho mais, assim, desafios, né, de tratamento hoje, é na faixa ali dos 35 a 45 anos no público feminino. Por quê? Porque é uma geração que, às vezes, já teve uma geração, uma educação mais forçada, né, principalmente aí do papai com a filha, né, mais severa, às vezes, a educação. E hoje, essa mulher está sendo muito cobrada, muito comparada, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem aí, a mulher tem que tá bonita, ela é casada, ela tem filha, ela tem que trabalhar. Então, a dinâmica da mulher hoje, ela é tão diferente, vamos falar assim, que ela às vezes acaba não conseguindo se adaptar, gerando todos esses conflitos. Então, hoje eu tenho mulher lá com frustração sexual, baixa de libido, depressão, que tem tudo a ver com esses conflitos territoriais que a gente está vivendo, né? Por conta dessa confusão com que foi colocada para ela aí no seu território. E isso parte desde a infância. Então, isso é muito importante. Né, que a gente estava falando, essa Porque, introdução por da exemplo, competição. Doenças crônicas, né? Mas meu pai tinha artrose no joelho e eu tenho também, né? Isso é genético. Hoje a gente fala que a epigenética, ou seja, o modo com que eu expresso os meus genes, ele é muito mais importante, muito mais expressivo dentro da nossa vida. Então, não é porque papai teve que eu também tenho que ter. Agora, se eu tiver o mesmo comportamento do papai, adotar as mesmas crenças, as mesmas experiências, provavelmente eu também vou desenvolver uma artrose no joelho. Então, por isso que esse padrão cego, esse amor cego que a gente fala, né, que eu repetir o que papai e mamãe tá fazendo e absorver tudo isso, cara, isso aí é de uma extrema importância no tratamento de saúde integral. Se a gente consegue entender tudo isso, cara, a gente vai começar a frear muitas das coisas que são derramadas na gente, né? Muito comportamento. Cara, você é igualzinho seu pai. Essa frase, cara, ela me arrebenta. Porque eu não sou meu pai, eu venho dele, né? Eu posso, às vezes, pegar as qualidades dele, mas, cara, eu tenho a minha vida. Às vezes pegar uma atitude pontual, exatamente. Né? E isso é muito forte, porque, às vezes, isso é coisa de mãe, né? A mãe, às vezes, pode ser um dos sabotadores nossos, que às vezes fala assim, às vezes até por uma questão de proteção, né? Uma conduta que a gente faz, você está sendo igualzinho o seu pai. E aí você já começa a criar, poxa, será que realmente eu estou adotando o mesmo padrão? Então isso a gente tem que tomar cuidado e chamar sempre o consciente. Isso é o mais importante, é a gente ter esse recalculando rota mais rápido possível, falar, não, cara, eu preciso trabalhar isso aqui e preciso mudar realmente os meus hábitos, as minhas condutas, para que eu possa ter um novo comportamento também, né? Então isso é interessante. E aí eu gosto de falar até essa frase, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se a gente não entende isso tudo, não entende todo esse conhecimento sistêmico, a gente vai estar sempre fazendo os mesmos padrões e andando no mesmo caminho. Então isso, cara, às vezes a gente olha de fora os pacientes, né? E a gente às vezes já observa, já entende o que ele está vivendo. E eu falo que o mais desafiador é a gente ter uma fala com o nosso paciente e conseguir fazer com que ele entenda tudo isso e realmente busque os seus caminhos de modificação. É o que você estava falando, pois você tomou consciência do que o seu filho está fazendo, do que a outra criança está fazendo. Olha como que realmente esse autoconhecimento, esse conhecimento, ele pode transformar não só a sua saúde, mas todo aquele sistema, aquele meio ambiente que você está vivendo também. Então, eu acho que é muito importante a gente entender, de fato, essa questão sistêmica para trazer uma saúde para nós, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Então, vamos lá. E aí, pessoal, eu queria falar, para a gente poder ir finalizando também, né? A gente já falou aqui vários assuntos.
eu queria falar um pouquinho sobre tratamento, né? As estratégias que até que você usa no seu consultório, né? De como você aborda o paciente, como você trabalha as crenças no paciente. Claro, igual você falou, tem crenças que a gente precisa delas, mas e as crenças que realmente estão me bloqueando, estão me gerando os traumas, estão me desequilibrando, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho de algumas estratégias que a gente pode utilizar, né? E aí chamando o pessoal um pouquinho para a nossa vivência presencial que a gente vai ter, né? Que a gente quer realmente, de fato, levar as informações para as pessoas e fazer um processo mesmo presencial de ressignificação, né? Então, por exemplo, você, mulher, que às vezes, cara, tem vários traumas de relacionamento, né, vários vazios em você, a gente quer realmente, de fato, quebrar esses padrões, quebrar essas emoções que estão ali confundindo, às vezes, a sua cabeça, não deixando você prosperar numa relação, né? Por quê? Por conta dessas crenças, esses traumas que você está desenvolvendo, né? E aí é interessante isso, Fabrício, porque assim, muita gente quer mudar, mas não sabe quando mudar, né? Quando às vezes eu dou palestra, eu pergunto assim, gente, cita pra mim 3 características que vocês são bons. Fica todo mundo olhando pro lado assim. Aí eu falo assim, pergunta pro colega do lado ou manda mensagem pra alguém que conhece muito vocês e pergunta pra eles o que você é bom. Aí a pessoa manda, realmente, eu sou bom nisso. E aí a pessoa se reconhece. Então como é que a gente trabalha? Com mapeamento. Então eu uso diversas ferramentas de mapeamento, tem mais de 20 ferramentas de mapeamento. Essas ferramentas de mapeamento a gente vai mapeando justamente o ego da pessoa, principalmente o ego, mas vai mapeando todas as áreas da vida e como ela influencia. Mas se as pessoas quiserem usar no seu dia a dia uma coisa muito fácil de fazer, que elas podem fazer agora, quem estiver assistindo aí, ou fazer depois, é anotar os seus valores. Pega cada área da sua vida. Minha área de saúde, o que é valor para mim na área de saúde? Pega 3 valores principais para você. Para mim é ter energia, então uma boa alimentação, é ter o meu exercício físico, são valores para mim. Então eu sigo isso na minha área de saúde. Vou na minha área relacional, relacionamento íntimo. O que é valor para mim? É sexualidade? É amor? O que é companheirismo, lealdade, honestidade? O que é? Lista os 3 principais. Dá uma nota de 1 a 5. Você está seguindo isso de 1 a 5? Em cada área de sua vida, liste valores. Se não tiver ideia, procura naquela área o que é valor para você. Né? A gente está pegando aqui área relacional geral, relacionamento amoroso, trabalho, finanças, saúde, são áreas da vida. Pegue nessas áreas o que é importante. Faça essa reflexão. Como é que vocês estão com esses valores hoje? Que nota de 1 a 5 tá? Tudo que tiver de 3 para baixo tem ponto de melhoria. Esse ponto de melhoria pode ter um bloqueio. A gente pode identificar um bloqueio aí. Porque eu posso estar em ciclos que estão me mantendo com aquela nota ali e baixa. Agora, aquilo que está com 4 e 5, eu estou seguindo esses valores aqui ao pé da letra, beleza. Então, na honestidade, por exemplo, que eu gosto muito de falar. Honestidade sempre, para mim, foi um valor na minha vida. Em várias áreas da vida, ela é. E eu fui descobrir que durante a minha carreira, eu negociava esse valor. E se eu negociava esse valor, ele não estava nota nem 3. Se bobear, ele estava nota 1. Porque eu estava negociando. E aí eu falei, cara, se honestidade é valor, que coisa boba eu faço no meu dia a dia que eu não cumpro honestidade. Quando um amigo me chama para um churrasco que eu não estou a fim de ir, eu invento uma desculpa. Sim. Essa desculpa que eu invento é uma mentira, pô. Sim. Então não deixa de ser uma desonestidade. Está diminuindo seu score. Exatamente. Né? Então eu estou jogando para baixo. Agora eu só passo para fazer essa reflexão, só paro aqui para fazer essa reflexão se eu souber quais são esses valores, se eu andar com eles debaixo do braço para seguir nos meus atos do dia a dia. Se eu ser generoso com as pessoas é um valor para mim primordial no relacionamento interpessoal, cara, por que eu não cumprimento o cara do Uber que eu entro no Uber? Por que eu não cumprimento o porteiro do meu prédio? Isso é generosidade. Cumprimentar uma pessoa é generosidade. Tem gente que se você abrir um sorriso um dia, a pessoa ganha um dia. Sim. Né? Então, assim, exatamente. São certas coisas pequenas. E aí eu falo, isso aqui que eu tô falando são ações fáceis que você que pode fazer. Padrões, né? E você identificando. Então, aqui eu já te dei um mapeamento. Mapeie seus valores. Isso é um mapeamento que a gente faz nos processos muito profundos. E cria ações para você usar esses valores condizentes. Você nota 5 neles no seu dia a dia. Não burle, não negocie esses valores. Vá com equilíbrio em todos eles. Não deixe eles extrapolarem também, que eles podem te travar. Mas vai sempre no equilíbrio com eles. E aquilo que não tiver, vai direcionando. Porque eles vão te direcionar para quê? Opa, eu não consigo fazer. Eu ainda continuo pegando as mentirinhas. Então, tem algum bloqueio. Por que vem essas mentirinhas? Ah, porque eu vou descobrir que lá na minha infância, minha mãe e meu pai adoravam contar umas mentirinhas pros outros para poder sair fora de certas coisas, e eu fui adotando isso como um padrão. Para mim, isso virou uma verdade, virou uma crença. E hoje está no meu inconsciente, eu faço sem querer, eu faço sem prestar atenção. Só que agora que eu estou prestando atenção com meus valores, eu estou tomando consciência.
Então, se alguém já escutou o termo expansão de consciência é isso. Perfeito. Eu tomar conhecimento de certas coisas que antes passavam desapercebidas por mim porque eu fazia no automático, né? Então, é importante a gente trazer isso. Então, ferramentas simples aqui, acabei de passar um exercício prático para as pessoas fazerem. E anotar, né, pessoal? Porque eu falo que quando a gente visualiza, a gente tem uma capacidade de ressignificação muito maior. Né? Porque às vezes fica muito no nosso inconsciente, no nosso mental. Né? Às vezes a gente até consegue puxar para o nosso mental aquelas informações, mas fica tudo ali bagunçado. Então eu gosto de falar muito para o paciente, cara, escreve. Vamos começar a desenhar um pouco mais tudo aquilo que está bagunçado na nossa mente, que isso você consegue um processo muito melhor visual. Você está começando a enxergar aquilo ali, a gente chama de diagnóstico operacional. Vamos começar a enxergar tudo isso aqui. Né? Então, o que você está falando, pô, a área aqui, quando eu escrevo isso, no final você fala assim, cara, eu nem sabia que eu tinha todas essas áreas aqui. Né? Diferente de você ficar só assim, não, eu vou fazer o que a Fabiana está fazendo. Deixa eu pensar aqui. Esquece. Então, assim, escreve. Cara, quanto mais você se entrega, né, às práticas, às ferramentas, mais você vai ter o seu resultado. E o que eu falo também com algumas pessoas, eu tenho uma ferramenta de mapeamento que chama Mapa de Nascimento. Ela tem base na numerologia. E é uma ferramenta que eu tenho, assim... É uma ferramenta fantástica que, depois de várias tentativas de descobertas, mapa astral e tudo, a numerologia ela me trouxe um caminhamento para trazer para as pessoas. E quando eu aplico essa sessão, é uma sessão com a pessoa, que eu passo esse mapa para ela e gero algumas ações, eu falo com a pessoa, leia seu mapa toda semana. Por que toda semana? Porque você muda. Sim. E na hora que você vai mudando, você vai tendo percepções da leitura diferentes. A mesma coisa que você pegar um livro para ler e ler ele 5, 6 vezes. Na sexta vez vai parecer que o livro é novo, porque vai ter trechos que das outras vezes você não percebeu. E no mapa é a mesma coisa, você vai mudando, só que aquele mapa é seu. É o seu mapa, Isso é o que é seu legal, sentido. Então você vai pegando, olha só, agora eu tô me reconhecendo mais aqui, olha, aquele ponto negativo que eu tava aqui parou. E você vai vendo a sua evolução. Então eu falo que ferramentas, principalmente as de mapeamento, elas ajudam muito você sozinho quebrar essas crenças, porque você vai identificando onde estão os bloqueios e às vezes com uma ação simples você quebra. Tudo bem, tem umas que estão muito enraizadas no inconsciente, então você precisa de outras técnicas sutis, às vezes, para poder quebrar os bloqueios, tirar as cascas dos bloqueios. Mas muitas outras não, são simples, são bem superficiais e é só você pegar e tomar uma ação. E às vezes até as mais profundas a gente pode ir começando ali a descascar. Ela através dessas ações. Exatamente. Então é importante a gente ter sempre esse mapeamento. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante. Eu cada vez me aprofundar mais e, gente, é infinito. É para a vida inteira. Então buscar isso constantemente, como uma constância. Eu brinco, muitas pessoas falam, cara, você trabalha com isso. Teve um tempo que eu trabalhava só com terapia alternativa. E eu tenho terapeuta. Eu faço terapia. Por quê? Porque eu tenho que vasculhar. Eu não canso de aprofundar dentro de mim. E cada vez que eu aprofundo, eu descubro. E com várias ressignificações do passado. Com mais entendimento hoje, com mais facilidade, com certeza. Mas eu preciso de ajuda. Isso é o crescimento espiritual que você Exatamente, coloca que eu vou lá buscando. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é importante a gente trazer esse conhecimento, porque isso vai refletir direto em tudo que você está trazendo. Sim. Nessa parte toda do corpo que vai refletir. E, gente, reflete muito, muito. É engraçado que, assim, o nosso espírito, ele, igual você coloca, né? Nós somos aí mente, corpo e espírito. E hoje até a Organização Mundial de Saúde já fala isso, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem núcleos de pesquisas sobre essa parte supramental, né? Ou metafísica. Né? E isso está dentro de teses de doutorado dentro daqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, a gente tem um NUP aqui em Juiz de Fora que estuda tudo isso. Então, para a gente poder perceber, pessoal, que a gente não está falando aqui pelos cotovelos e nada muito esotérico. Não, a gente está falando coisas do corpo humano, do ser humano como um todo. Né? E esse espírito, esse corpo sutil, né, para algumas pessoas hoje que trabalham com física quântica, já faz essa colocação, né, esse corpo sutil que vive nesse corpo material, esse corpo material ele tem algumas leis biológicas, que é o que a gente está trazendo aqui com a nova medicina. E junto com, né, todo o seu conhecimento, entendendo essa parte inconsciente mental, que seria esse corpo sutil, junto no corpo físico, que tem que responder a essas leis. Perfeito. E aí fica, vamos falar assim, todo esse complexo. Então, por isso não tem como a gente dividir tudo isso aí. Não tem. Né? Então, e eu brinco que, igual o Fabiano trouxe,
Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a mesma mente que adoece, ela também nos cura. Então, a gente também tem essa capacidade de falar, poxa, peraí, eu vou fazer um trabalho ali com o Fabiano, porque eu quero ressignificar todos esses meus conflitos aqui que estão me impedindo a caminhada, minha saúde, né, a minha prosperidade, por que eu estou tão ali focado naqueles meus conflitos, né? Então, são situações que o indivíduo precisa realmente expandir a sua consciência para tomar essas decisões também, né? É isso aí, perfeito. Cara, muito bom. Quero te agradecer aí ao nosso primeiro podcast aí, o nosso primeiro bate-papo, né? E falar com vocês aí que estão nos assistindo, que a gente quer aprofundar muito ainda nessa questão aí, né? Tanto trazendo um pouco de neurociência, tanto da biologia, dessa parte comportamental, toda essa questão aí que o Fabiano trouxe aí, dessas questões da necessidade do ego, porque tudo isso vai compilando ali o nosso ser, né? E a gente precisa saber que às vezes, por exemplo, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, um câncer pode estar associado a situações profundas, igual a gente está colocando aqui, de crenças, né, de informações que a pessoa tem no seu inconsciente, mas que ela não sabe que ela está vivendo, né? E a gente precisa o quê? Colocar isso tudo à tona, né? Essa expansão da consciência, trazer tudo isso para que a pessoa possa, então, ter possibilidades de se curar. Eu falo que as pessoas elas estão no piloto automático. O que é o piloto automático? Eu não tenho como mexer, ele está indo sozinho, né? E o nosso corpo, ele tenta se proteger do jeito dele. Se eu não pegar o volante ali e assumir tudo isso, eu vou deixar o barco, né, andar. Então, isso que a gente está trazendo para vocês é justamente esse conhecimento. É desligar do piloto automático, pegar as rédeas do seu corpo e falar assim, cara, do mesmo jeito que eu sei mexer no celular, do mesmo jeito que eu sei fazer todas as funções, cara, eu quero conhecer o meu corpo. Eu quero entender por que eu sinto isso, por que eu tenho esse comportamento, por que eu estou sendo agressivo, por que eu estou deprimido, por que eu estou ansioso. Ah, isso aí é estresse. Não, hoje em dia a gente já sabe a causa exata das doenças e de todos os sintomas. Então, meu irmão, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima aí. Excelente. Obrigado aí, pessoal.